Eu sou um cara que gosta bastante de filmes de mistério, filmes de suspense e de filmes de terror também. Porém, eu tenho um pouquinho de medo. Então eu não gosto de todos os tipos de filme de terror. Eu gosto de um terrorzinho mais light aí. E enfim, né, e gosto de terrores que vão mais para um terror psicológico, mais do que a gente tem tido aí da nova onda de terror do que os slashers antigos e tudo mais. E se você também é uma pessoa aí que gosta de terror, mas também é um pouco mais criterioso com o gênero, ou não gosta de todo tipo de história, vem comigo que eu vou começar aqui o Guia do Terror no Livrologia. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. E as pessoas dizem que você não pode pedir pro público fazer todos os tipos de ação num vídeo só, né? Então eu deveria pedir num vídeo para as pessoas curtirem, no outro vídeo para as pessoas se inscreverem, mas eu não tenho esse nível de organização, então por isso eu peço tudo sempre para não esquecer de pedir. Então por favor, se você não for inscrito aí do canal, já se inscreve, já pode entrar aí no canal e ver que tem muito conteúdo legal, não só sobre terror, como sobre cinema, séries, filmes de modo geral e livros também. Então pode entrar no canal que com certeza vai ter conteúdos que você vai gostar. E também, se você já for inscrito, já deixa o like também para ajudar a gente aí. Sabe que a gente tá aí nos primeiros meses do canal Livrologia e é muito importante contar com o seu like. E como eu falei, hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal. Eu tô começando vários quadros aí para testar, para ver o que dá certo, que é o Guia do Terror, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de filmes de terror, mas eu não gosto de todos os tipos de terror, como eu falei na introdução do vídeo, né? Então eu gosto de um terror mais psicológico, um terror que é mais do clima, da ambientação, que trabalha muito com o mistério. E a gente tem vários filmes de terror e séries de terror que tem tido um pouco mais essa pegada nos últimos anos, né? Especialmente com a nova onda do terror que tem rolado aí já faz mais ou menos uma década. E por conta disso eu resolvi começar esse quadro para trazer um pouco sobre esse tipo de terror, né? E falar sobre as pessoas, produtoras, os diretores que fazem, né, esse formato aí de terror, que pra mim é um terror mais soft. Mas não por ele ser cult, sim porque ele não é tão explícito, né? Não é um terror cheio de jumpscare, não é um terror como slasher, que vai ter um assassino matando todo mundo, adoidado. Apesar de, né, filmes como Halloween Kills, se eu não me engano, são filmes que tem um pouco mais essa pegada. Acho que o novo filme do Candyman também, ele é um filme que ele tem um slasher, né? Ele tem um assassino, mas ele também tem essa construção de clima, né? Ele também é um pouco menos agressivo, por assim dizer, né? O filme, não o assassino. Então, enfim, eu quis trazer um pouco disso pro canal, né, pra aproveitar e falar desses temas. Eu sei que terror aí é um tema que atrai bastante o pessoal, então resolvi juntar essas duas coisas aqui no Livrologia. E pra começar, eu vou falar sobre um dos meus diretores favoritos aí desse universo, que é o Mike Flanagan, que é um diretor aí que explodiu bastante nos últimos 4, 5 anos mais ou menos. Não, talvez um pouquinho mais, porque a gente tá em 2022 já, né? Meu Deus do céu, eu ainda tô em 2020, pandemia parte 1, parte 2 já. Ele aí foi um diretor que explodiu especialmente depois de 2016 e já fez vários filmes, né, começando com filmes um pouco também mais desse estilo mais tradicional do terror e vindo para uma linha mais autoral nos últimos meses. E talvez se você já conhece o universo do terror, ou se você aí é um bom fã e acompanha bastante as produções da Netflix, você já deve ter tido contato com alguma obra aí do Mike Flanagan. Entre os filmes que ele já fez, eu vou ler minha colinha aqui, senão não vou lembrar o nome dos filmes, tem Absinthe, que ele fez em 2011, Óculos também de 2013, né, na verdade, Rush, esse é um pouco mais famoso, né, que é A Morte Ouve, acho que foi o principal filme que ele fez ali nesse começo de carreira. Na verdade, corrigindo, né, o Mike Flanagan ele tem começo de carreira lá nos anos 2000, mas ali ele ainda não dirigia, né, nem produzia os filmes, né. Ele começa a fazer isso mesmo mais pra 2011 e aí em 2016 ele tem um boom justamente por conta de Rush, Before I Wake, Ouija, que é a origem do mal, né, que é do filme do tabuleiro, Ouija, né, nunca sei falar o nome desse tabuleiro maldito. Jogo Perigoso, que é uma adaptação de obra aí do Stephen King, que é aquele filme em que o casal vai passar as férias num lugar, final de semana, e aí o moço se amarra na cama pra, né, ter um momento sensual ali com a mulher dele, e ele acaba falecendo, né? Na verdade, ela está amarrada na cama, e o marido dela acaba falecendo, e aí ela está presa na cama, num lugar abandonado, basicamente, e ele tá morto, né? Então é um filme e sem roupa. Eu acho que ele tá com pouca roupa. Mas é um filme, né, de tortura psicológica, né, que, né, não é um filme de muitos sustos e tudo mais, e que realmente é um filme aí que tá falando sobre essa construção de terror, né, esse terror realmente psicológico. Ele também fez Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado,
festival lá do filme, lá do cara do Iluminado, então ele também dirigiu esse filme, que acho que foi o filme mais famoso mesmo que ele fez, apesar de Rush ter ficado bem famoso. Acho que o Jogo Perigoso foi um filme que foi só pra Netflix, acho que não estreou nos cinemas, e aí Doutor Sono já foi um filme mais blockbuster, né, com mais mídia aí. Mas pra mim, o que pega mesmo do Mike Flanagan foi quando eu tive contato realmente com a obra dele, que eu acho que a maioria das pessoas acabou tendo também, porque foi lá em 2018, então um ano antes de sair Doutor Sono, quando ele lançou na Netflix a primeira série dele, que é A Maldição da Residência dos Rios, que é a adaptação também da Assombração da Casa da Colina, que é um livro da Shirley Jackson, uma autora aí de romances de época, né, e que tem esse livro que é um pouco mais gótico, né, um pouco mais de terror, e que ele adaptou pra uma série da Netflix. Na verdade, eu acho até que é uma minissérie, porque ela tem 8, 9 episódios só, não é uma série muito comprida, mas ficou muito, muito famosa. E depois da Maldição da Residência dos Hill, ele também fez A Maldição da Mansão Bly, que é, entre aspas, a segunda temporada aí da Maldição da Residência dos Hills, apesar das histórias não terem conexão uma com a outra. E por fim ele lançou Missa da Meia-Noite, essa sim que é considerada uma minissérie, apesar de ser meio que o mesmo tamanho das outras. Então, sei lá. Mas que lançou daí em 2021 na Netflix. Todas essas 3 produções são produções da Netflix e todas são muito, muito boas. Elas têm mais ou menos entre 8 e 9 episódios cada uma. 40 a 50 minutos também de duração, não é muito comprida. E elas são histórias muito bem montadas, com personagens muito interessantes, com uma trama assim que é bem fechadinha e com esse terror que é muito baseado nessa criação de clima, nessa construção dos ambientes, que é meio que a marca registrada aí do Mike Flanagan. E essas 3 séries da Netflix, elas, né, A Maldição da Residência dos Rios e A Maldição da Mansão Bly, são um pouco mais relacionadas, e A Missa da Meia-Noite é uma história um pouco mais diferente, e eu vou dar uma leve resumidinha aqui no enredo delas, sem spoiler pra vocês. Na Residência dos Rios você tem a história de uma família que quando todos eles eram crianças, eles se mudavam muito porque os pais deles compravam casas antigas e aí se mudavam para essas casas, reformavam elas e aí vendiam elas de novo, né? Acho que isso é um costume comum, né, de carpinteiros, né, e arquitetos lá dos Estados Unidos. Então eles faziam isso, porém quando eles chegam nessa casa, né, na Residência Hill, algumas coisas começam a acontecer de forma muito estranha, as coisas começam a ficar peculiares e especialmente a mãe deles começa a ter alguns problemas ali com a casa. Até que uma determinada noite, o pai deles entra no quarto deles, põe todo mundo no carro, todas as crianças no carro e vai embora e deixa a mãe deles pra trás. E aí eles descobrem no dia seguinte que a mãe deles estava morta. Isso gera uma repercussão enorme na mídia, eles passam ali a infância e a adolescência deles sofrendo com repórteres, com julgamentos, e o pai deles se recusa a dizer o que realmente aconteceu. E isso vai se estendendo até que eles se tornam uma família bem disfuncional, né? Cada um com seus traumas, com seus problemas e bem afastados um dos outros. Até um determinado momento que uma das irmãs, a caçula, começa a dar alguns problemas, né, entre eles, o que vai não só reunir essa família mais uma vez, como também vai fazer eles voltarem ao passado e tentarem entender realmente o que aconteceu naquele dia na infância deles, o que aquela casa trouxe, tendo em fato também que um deles se tornou um escritor de livros de terror e escreveu um livro chamado A Maldição da Residência dos Rios, contando um pouco da história do que ele lembrava da vida deles naquela casa, do tempo que eles passaram naquela casa e o que tinha acontecido naquela noite. Isso também gerou uma treta enorme entre a família, porque ele expôs, né, toda a família deles, ficou muito rico com a história, mas acabou gerando mais tretas, né, internas, enfim, casos de família, mas eles não lembram direito de tudo que aconteceu, cada um deles tem algumas versões diferentes, então é um terror que é baseado numa casa mal assombrada, mas não é simplesmente uma história de fantasmas, não é simplesmente uma história de assombrações, tem realmente essa construção psicológica, e um elemento que eu acho muito legal, que é um elemento tirado lá dos livros do Lovecraft, que é esse terror cósmico, um terror, pro Lovecraft, né, era criado por criaturas cósmicas, né, as entidades cósmicas que o Lovecraft tinha desenvolvido lá para as histórias dele, mas também serve para designar esse terror que não tem uma causa muito específica, né? É como se naquele lugar, naquele ambiente, por algum motivo que ninguém sabe explicar, existe algo sobrenatural ali, né? Existe algo que afeta aquele local, aquelas pessoas e modifica a naturalidade daquela situação, né? Então isso é muito legal nas obras do Flanagan e tem aqui na Maldição da Residência dos Rios, que é inspirado, né,
no livro da Shirley Jackson, mas não é realmente uma adaptação tão fiel, que eu acho que é uma coisa boa, porque acho que a série ficou até melhor. Já na Maldição da Mansão Bly, você tem o mesmo princípio, você também tem uma mansão, você também tem uma casa muito grande, que também tem ali um passado, um background com uma maldição, mas a história é um pouco mais enxuta, né, e se baseia mais em duas crianças e a criada deles, que também é uma adaptação de uma história de terror gótico, que se eu não me engano se chama A Volta do Parafuso, que é uma das principais histórias aí de terror gótico, né, que também tem esse elemento, claro, do terror gótico. Não era um terror baseado, né, nesse terror cósmico, mas ele era um terror também mais leve, que falava muito de assombrações, mas não era como o Exorcista, por exemplo, né, tão explícito, tão direto, né, era o estilo mais clássico de falar de fantasmas, de maldições e tudo mais, que você tinha ali no final do século XIX, e que o Mike Flanagan traz aqui e adapta para uma Inglaterra ali dos anos 70, dos anos 60, que é muito legal de ver também. E como eu falei, se baseia justamente em duas crianças e na au pair deles, né, na babá que cuida deles, e também tem toda uma história envolvendo os pais, os outros criados que tem na casa, e como essa pequena comunidade é afetada pelos eventos sobrenaturais que acontecem ali. Mas foge muito do terror mais tradicional que a gente tem no cinema, né, que é esse terror bem explícito, de você ver os fantasmas, e de tudo ser muito descarado, e de ter muito jumpscare, né. Você tem vários filmes até recentes, né, que trabalham bastante essa questão das casas amaldiçoadas, mas com um terror muito explícito, né, e como eu falei no começo, né, do vídeo, um terror muito agressivo. Aqui as coisas são bem mais delicadas, o terror tá bem mais sutil, e existe uma construção muito legal, e o Mike Flanagan trabalha muito bem traumas também, né, todas as histórias dele tem uma pauta muito forte de falar dos traumas pessoais, e como isso impacta umas pessoas, e como isso se mistura ao sobrenatural que tá ao redor de todo mundo, e nas séries dele tá muito mais alvoroçado, né, por conta das situações que as pessoas estão, por conta das casas e dos acontecimentos passados das casas. Então é tudo muito legal. Já no Missa da Meia-Noite, você tem a história de uma pequena ilha, né, que é meio que um vilarejo ali, que mora numa ilha meio afastada, longe do continente. Acho que também é na Inglaterra, agora eu não lembro exatamente onde ficaria. Não sei nem se importa, acho que não importa, na verdade. Mas é uma ilha ali, que a base ali da economia é pesca e tal. E você tem um núcleo, especialmente de personagens que são muito voltados para uma comunidade religiosa, né? Então a religião na ilha é muito forte, e você tem o padre dessa ilha, né? Que na verdade ele é um monsenhor, né? Que é já um nível a mais do que padre. Ele estava muito velho, e a comunidade da igreja dessa ilha mandou, né, o padre para Jerusalém para fazer uma peregrinação, né? E conhecer o lugar onde Jesus passou e tudo mais. Porém esse padre supostamente passa muito mal nessa viagem, e quem volta no lugar dele é um substituto que vai conduzir ali a comunidade, e como eu falei, a comunidade é muito apegada ali à igreja, e também vai ali acompanhar o padre, né, se torna ali uma sensação ali da ilha, especialmente quando esse padre começa a realmente ter um impacto milagroso na ilha, né, fazendo alguns milagres aqui e ali, fazendo as coisas começarem a mudar, e essa comunidade vai ficando cada vez mais à mercê desse padre, à mercê dessa situação, né? Tem personagens que são bem fervorosos religiosamente e bem irritantes também, não vou deixar de mencionar isso, mas aqui eu falo de uma pessoa que vai a vida inteira na igreja, então é fácil de reconhecer. Tem lugar de fala para falar isso, apesar de não ser católico, né? E ali na comunidade eles são católicos. Mas é muito interessante, né, de ver essa construção. E aqui a gente tem uma outra pauta do Mike Flanagan, né? Aqui também a história fala sobre traumas, né? Um dos personagens principais é um cara que passou muito tempo na prisão, justamente por ter bebido demais e atropelado uma jovem, né? Isso marcou muito a vida dele. E aí ele tá voltando agora pra ilha também para cumprir a condicional dele na casa dos pais. Então você tem essa questão dos traumas, né? Alcoolismo, né? Enfim... deficiências, brigas internas, pais abusivos, tudo isso está dentro da história, mas você também tem a temática da religião que aparece muito forte em Missa da Meia-Noite. Isso porque o Mike Flanagan fala que a religião fez muito parte da vida dele também. Ele fala que ele se identifica especialmente com esse personagem, né, que bebia e atropelou. Ele era um cara que passou pelo alcoolismo e dizia que se ele não tivesse mudado, né, ele teria talvez tido o mesmo destino que esse personagem, né, de chegar ao ponto de sofrer um acidente e acabar tirando a vida
vida de alguém. Então ele traz esse ponto e é muito legal o jeito que ele fala de religião, né? Diferente de vários filmes de horror que tratam a religião de uma forma muito alegórica ou, né, tentam ser muito profanos, né? Como até o caso de Exorcista, o Mike Flanagan consegue discutir questões de religião com muito mais delicadeza, com muito mais cuidado, com muito mais profundidade, ao mesmo tempo que ele consegue fazer críticas sim à religião, né? Ao fervor que as pessoas têm ali na ilha, né? E como elas acreditam cegamente em algumas coisas. Ele também critica isso, mas ele também traz os outros lados da religião, que é uma discussão muito interessante e muito mais legal de ver em uma série como Missa da Meia-Noite. E enfim, entre todos os pontos do que eu gosto aí das obras do Mike Flanagan, tá principalmente nessa construção do drama mesmo nas histórias, né? É uma característica aí da nova onda do terror de trabalhar um pouco melhor essas relações humanas mesmo, entre os personagens, os traumas, os passados, desenvolver muito bem, como eu falei, né, na Maldição da Residência dos Rios, tem um episódio para cada membro da família, né? Cada episódio você vai não só entendendo um pouco mais da trama, como vai entendendo de uma forma muito mais profunda os personagens, com a visão deles, do passado deles, o que motiva eles. Isso é muito legal. Isso está presente também na Maldição da Mansão Bly, que você não tem um episódio para cada personagem, mas cada arco da história ganha ali uma atenção especial e desenvolve bastante ali os personagens individualmente. E Missa da Meia-Noite você tem um desenvolvimento mais coletivo, né? Mas que também tem muita atenção a esses detalhes. Você tem muitas cenas de diálogo bem longo, bem aprofundado. Esses diálogos de religião, como eu falei, tem várias discussões bem interessantes. E uma coisa que particularmente me agrada muito é como ele constrói mistério nas histórias dele, né? Nada é entregado de cara, nada é muito descarado, nada é muito explícito. Ele sabe construir as tramas, especialmente nas duas primeiras séries, que você tem realmente uma relevância muito grande do passado. Ele fica brincando o tempo todo entre os eventos que aconteceram no passado e os eventos que estão acontecendo agora, e como os personagens interpretam isso, né? E a história vai mudando do passado pro futuro sem se perder, sem ficar muito chato. Então é muito legal. E é legal o jeito que ele constrói realmente aí o mistério e vai te dando pistas aos poucos. Eu acho que o formato de série beneficia muito ele, porque num filme as coisas tendem a ser mais corridas. Já na série ele consegue te entregar as pistas aos pouquinhos e você vai entendendo o que está acontecendo aos pouquinhos, sem ser extremamente confuso, mas também sem ser extremamente óbvio, que eu acho que é uma das maiores qualidades dele. Ele também consegue inovar com alguns episódios bem diferentes em cada uma das séries, né? Então você às vezes tem episódios que são quase inteiro mudos, você tem ali na Maldição da Mansão Bly um episódio que é inteiro em preto e branco, então o jeito que ele consegue desenvolver esses elementos diferentes para criar as narrativas é muito legal também, e vale a pena ver por isso, que é sempre muito legal quando um diretor resolve inovar e consegue fazer isso com qualidade. Mas é isso, o Mike Flanagan é um diretor que tem muito a mostrar ainda. Uma curiosidade é que ele é casado com a Kate Siegel, que tá em basicamente todas as produções dele, né? É uma atriz bem recorrente. Ele, na verdade, é meio igual o Tarantino, assim, o Tim Burton, que gosta de repetir os atores, né? Então você vai vendo as séries, vai vendo que tem atores em comum, apesar de elas não terem relação uma com as outras. E ele é um diretor ainda que tem muito pra mostrar, né? Ele começou aí realmente a explodir em 2016, então provavelmente a gente vai ter muito mais conteúdo dele daqui pra frente. As 3 séries foram muito bem avaliadas, acho que elas tiveram público ali no Netflix, então a gente tem como ficar otimista, né? De que ele vai produzir mais coisas, e eu estou ansioso por isso, porque ele realmente manda muito bem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual a sua produção favorita aí do Mike Flanagan, e se tem aí algum outro tipo de terror aí que você queira que a gente fale, né? Eu gosto também muito das obras do Jordan Peele, tem aquela produtora que fez Midsommar, a 23, esqueci o nome dela agora, mas que é muito boa também. Eu gosto muito de filmes como A Bruxa, né, Hereditário, enfim, boa parte desses que são aí dentro da nova onda do terror. Espero falar de quase todos eles aqui, nesse quadro do Guia do Terror do Livrologia. Eu gosto de quase todas as obras que são parte aí dessa nova onda do terror, e espero falar da maior parte delas aqui nesse quadro do Guia do Terror do Livrologia. Então deixe suas sugestões aí nos comentários, a gente vai adorar ler. E pode, enfim, comentar mais do que você quiser, e o que você gostou, não gostou do vídeo, o que você gostou, não gostou de Missa da Meia-Noite, Maldição da Residência dos Rios. Se eu errei o nome de alguma coisa aqui, que eu devo ter errado, porque eu sempre confundo Maldição da Residência dos Rios e Maldição da Mansão Bly, então é uma bagunça pra mim. Deixe aí nos comentários que eu vou adorar ler. Espero que você tenha gostado, deixado o seu like também, que é muito importante, não se esqueça. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.